você ir prestando atenção na letra e sintonizando aí com a nossa conversa de hoje. Também vou pedir para você ter papel e caneta em mãos para anotar aí algumas coisas. A gente vai fazer alguns testes ao longo dessa nossa masterclass. Então, aproveitem aí o conteúdo de hoje. Boa noite. De tanto me adaptar, me perdi de onde venho. De tanto me camalear, já não sei que cor eu tenho. De tanto me negar, me desapareci. De tanto me adequar, perdi a identidade, mirando madrugar. Acertei o fim da tarde, tentando me atentar, me distraí de mim. Preciso dos meus vícios me despir. Ainda tem muito de mim pra dar. Se o espelho não reflete mais quem sou, refaço-me pra recomeçar. Refaço-me pra recomeçar. De tanto me adaptar, me perdi de onde venho. De tanto me camalear, já não sei que cor eu tenho. De tanto me negar, me desapareci. De tanto me adequar, perdi a identidade, mirando madrugar. Acertei o fim da tarde, tentando me atentar, Me distraí de mim. preciso dos meus vícios me despir. Ainda tem muito de mim pra dar. Se o espelho não reflete mais quem sou, refaço-me pra recomeçar. Refaço-me pra recomeçar. Refaço-me pra recomeçar. Refaço-me pra recomeçar. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa Masterclass, os 9 estilos de liderança. O tema de hoje é para nós ampliarmos a nossa consciência sobre a nossa liderança, sobre nós, sobre o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. É um prazer estar aqui com vocês essa noite, falando desse tema que eu amo. Enneagrama é um dos primeiros conhecimentos nesse mundo do autoconhecimento que eu entrei desde 2011, um dos primeiros conhecimentos que chegou até mim, e foi muito virada de chave para mim quando eu aprendi o Enneagrama, principalmente na liderança. Na época que eu comecei a estudar o Enneagrama, eu era líder de equipe, por isso que esse tema na liderança, para mim, tem um toque especial nessa prática. De alguns anos, eu trabalhei 17 anos como líder de pessoas, como gestora, diretora de área operacional, de área de atendimento. Então, para mim, fez muita diferença no desenvolvimento meu, primeiro meu, como pessoa, como líder, e também no desenvolvimento da equipe, no dia a dia, facilitou muito a minha jornada como líder de pessoas. Então, é um prazer falar desse assunto hoje com vocês. Fiquem à vontade para perguntar, comentem aí para nós aonde você está, qual cidade. Quem estiver aqui ao vivo, comenta aqui no chat. Quem estiver vendo gravado, depois comenta.
para nós aqui embaixo nos comentários, na aula, que vai ser um prazer saber de onde você está e de que maneira que você vai usar esse conhecimento no seu dia a dia, na sua liderança da sua vida, a liderança da sua equipe e do seu negócio. Dentro de algumas coisas que eu estudei, o Enneagrama, para mim, no começo, quando eu comecei a estudar sobre o Enneagrama, me chamou muita atenção como era esse processo de autodescoberta, porque eu tinha passado numa empresa que eu trabalhava num processo muito desafiador com uma outra técnica, com uma consultoria de uma empresa que usou um assessment e acabou rotulando muito as pessoas em função desse assessment. E aí, uma das minhas preocupações quando eu comecei a estudar o Enneagrama é se isso não ia acontecer com o uso do Enneagrama. E eu percebo que hoje, dentro de tudo que eu estudei e venho estudando até hoje, o Enneagrama é uma das sabedorias em que a gente, por mais que a gente tenha caminhos para ajudar a facilitar a descoberta das pessoas, só a própria pessoa pode dizer exatamente o que está acontecendo. Isso eu acho uma grande beleza nesse conhecimento do Enneagrama, o uso profundo, o uso consciente do Enneagrama como um caminho de desenvolvimento psicoespiritual. A gente pode facilitar o processo. Então, nós aqui como líderes, como desenvolvedores de pessoas, nós podemos usar essa sabedoria para facilitar, mas só a pessoa pode dizer exatamente qual é o perfil da personalidade dela. Então, mais para frente, isso vai ficando mais claro para vocês. Eu vou trazer aqui alguns caminhos, algumas soluções em relação a isso, mas isso eu acho fascinante no uso do Enneagrama, o que eu tenho observado aí ao longo dessa experiência prática. E o meu propósito aqui, não só com o Enneagrama, mas com tudo que eu tenho estudado e aplicado na condução das minhas mentorias, dos meus cursos, na consultoria de empresas, é impulsionar um movimento de transformação para que nós juntos consigamos evoluir para o próximo nível de consciência. Então, é o que eu acredito. Eu acredito que o ser humano está aqui para evoluir. Nós estamos aqui juntos nesse momento, nessa jornada, para buscar nossa evolução. Então, o meu propósito tem sido levar mais consciência e evolução, seja nos contextos com os desafios, nas mentorias individuais, seja no contexto organizacional, mas facilitar esse processo para que a gente, juntos, nas relações, nas trocas, possa evoluir, compartilhar aprendizados nos relacionamentos. É assim que a gente evolui juntos, né? E a partir disso, foi lá para frente. Deixa eu voltar aqui. A partir disso, eu tenho publicado alguns box, alguns livros e livros em formatos de cartas, e um deles que eu publiquei já há alguns anos, desde 2017, foi o do Enneagrama. Foi um box que eu publiquei junto com o Silvonei Sontag, que é um dos especialistas super conhecedor de Enneagrama hoje no Brasil, e juntos nós estudamos aí uma forma de facilitar, de gamificar esse processo inicial de autodescoberta, de autoobservação a partir do Enneagrama. E aí surgiu esse box aqui, que hoje muitos professores, muitas pessoas dentro do mundo corporativo, professores de Enneagrama, usam esse material, que são algumas cartas aqui, para autoidentificação, para facilitar esse processo de descoberta do eneatipo. Está aqui as cartinhas. E a ideia que eu vou contar para vocês hoje, mais para frente, é como que nós podemos usar essa sabedoria de que forma, de maneira prática, aplicada aqui para a liderança. Então, esse material aqui que eu criei foi com esse objetivo, para facilitar essa identificação e para que você tenha uma ferramenta também para poder conduzir, facilitar esse processo, essa sabedoria com as pessoas
aí ao seu redor. Gente, fiquem à vontade aí para perguntar, compartilhar alguma coisa que vocês quiserem, fazer perguntas aqui no chat, que aí a gente vai abrir um espaço depois para perguntas e respostas, tá? Qual o objetivo dessa masterclass hoje? O objetivo é que a gente saia aqui dessa aula no final sabendo o que é o Enneagrama, quais são os 3 centros de inteligência que compõem o Enneagrama e como esses centros de inteligência influenciam a sua liderança e também as suas equipes, qual é a dinâmica a partir dos centros de inteligência para liderar pessoas, e compreender a formação dessas equipes e também os 9 estilos de liderança, que você consiga identificar qual é o seu estilo de liderança e de que forma isso afeta, tanto de forma negativa e no nível tóxico, essa liderança, e como isso também você pode atuar na liderança de forma saudável. Quando isso acontece, como em que lado nós estamos aqui, nível tóxico ou nível saudável? Então, a gente vai falar sobre isso também. Então, essa é a proposta dessa nossa masterclass de hoje. E aí, a música inicial, Camalear, alguém já tinha ouvido essa música antes? Comenta aqui comigo. Essa música eu trouxe para a gente conversar, até com um camaleãozinho ali sorrindo, né? Ele está sorrindo para a foto. Quase uma. Quando eu vi essa foto, assim, imaginei assim, quase uma foto minha aí, né? Eu sorrindo para a câmera aí. Por quê? Porque quando eu aprendi Enneagrama, eu consegui identificar ali essa minha capacidade de adaptação como uma camaleoa mesmo. Eu me reconheci muito em uma das personalidades como essa que se adapta a várias circunstâncias. E assim como na música, ele fala de tanto me adaptar, me perdi de onde venho. De tanto me camalear, já não sei que cor eu tenho. De tanto me negar, me desapareci. E vejam, olha que interessante, né? É tanta essa capacidade de adaptação que no meu caso eu identifiquei ali a partir do Enneagrama, nas minhas primeiras descobertas, que era uma habilidade, um talento natural que de tanto eu usar para me adaptar às circunstâncias, ao meio, eu acabei me perdendo de quem eu sou. E uma das perguntas mais impactantes para mim, quando eu comecei a aprender o Enneagrama, foi: quem é você? E parece uma pergunta tão simples, ao mesmo tempo tão profunda, que às vezes a gente esquece de se perguntar isso, né? Quem é você? Quem é você? Então percebam isso e quero destacar também nessa música essa questão que ele coloca aqui: preciso dos meus vícios e me despir, ainda tem muito de mim para dar. Se o espelho não reflete mais quem eu sou, refaço-me para recomeçar. Então a pergunta, a primeira reflexão dessa noite que eu trago para vocês é: quem é você? E responda essa pergunta tirando aquilo que você faz e aquilo que você tem, porque às vezes existe essa identificação. Em algum momento, em alguma parte, a gente se perde da resposta dessa pergunta, se identificando com isso, com um papel a ser executado, né? Então, eu sou mãe, eu sou pai, eu sou tia, ou algum cargo, né? Algum cargo dentro de uma empresa. Mas perceba, além desses papéis, além desses cargos, quem é você? Além do que as pessoas esperam que você seja exatamente, quem é você? E perceba qual é a sensação, quais são os pensamentos que vêm à medida que eu faço essa pergunta: quem é você?
Perceba o que vem de imediato na sua mente, a primeira resposta que vem à sua mente quando ecoa essa pergunta: quem é você? E percebe quando você solta também toda qualquer expectativa de responder essa pergunta, o que acontece aí? Quem é você? Perceba o que vem e deixe isso ecoar à medida que eu pergunto. Quem é você? E é interessante essa pergunta, e ela durante muito tempo ficou ecoando muito na minha cabeça, desde que eu comecei a aprender sobre o Enneagrama. E, e é interessante porque para saber quem você é realmente, é necessário você se despedir de quem você acredita ser. Perceba, tudo que você carrega de pensamentos, crenças, conceitos do que você acredita que você é. Ou que te fizeram acreditar em algum momento que você era isso e era aquilo. Perceba que existe uma identificação em algum momento com algo que alguém disse para você ou que você passou a acreditar por alguma situação que aconteceu. E você se identifica com algo a partir das histórias, das memórias, das crenças, uma série de situações, uma série de condicionamentos que você passa a se identificar e isso passa a ser a sua identidade. E a pergunta aqui é mais ampla: será que isso é você mesmo ou será que é uma identificação com algo que você acredita ser? Né? Então, profundo isso, eu já estou aqui, eu estou provocando mesmo essa profundidade, tá? Então, por quê? Porque foi justamente esse caminho que começou quando eu comecei a estudar o Enneagrama. Eu fiz um primeiro workshop que eu vi, eu falei, nossa, e eu me identifiquei com um tipo, depois outro, e eu falei, gente, esse negócio é interessante, né? E eu achei tão doido essa provocação, esse negócio de, esse negócio de autoconhecimento, que só o mesmo workshop com um professor meu eu fiz 5 vezes, só para ver as pessoas se identificando nesse caminho, nesse questionamento. Eu falei, gente, o negócio é bem. E aí, né, o bichinho do Enneagrama me pegou desde lá, há já muitos anos, né, desde 2011 aí nessa jornada. Então, olha que interessante. Perceba aí tudo que contém essa questão e essa pergunta profunda de quem é você. E aí eu vou deixar esse vídeo aí para a gente refletir. E aí, como é que foi para você assistir esse vídeo? Percebe os insights que vêm aí a partir dessa experiência que é uma experiência social. Perceba o que vem. Comenta aqui comigo o que vem para você. Se vem alguma sensação, se vem algum insight, compartilha comigo o que vem aí.
Alguém se atreve aí a comentar? Mário comentou aqui a provocação do meio, gatilhos provocados pelo social. Isso é muito interessante, né? Porque vejam como existe aí nós, em cada ser humano, essa necessidade de se adaptar e essa necessidade de pertencer a um grupo. E em função dessa necessidade se a gente for lembrar da criança, do bebê, quando nasce, o bebê, ele tem a sensação dessa união, que tudo é junto. O bebê, quando nasce, não tem a ideia, a dimensão da separação, do que é a mãe separado dele, o meio, a, a, a roupinha, a coberta, é tudo uma coisa só. Ele está integrado ao todo. Existe uma profunda sensação de que tudo é junto, tudo é uma coisa só, tudo está conectado. E a partir de um momento, ele se dá conta dessa separação, que ele é separado, ele é um separado da mãe. E aí existe uma sensação de vazio, porque, nossa, eu sou separado, então existe um vazio existencial que todos nós sentimos e que a gente vai criando scripts para preencher esse vazio existencial, e aí isso se conecta com essa sensação, com essa necessidade de pertencer a um grupo, de voltar a essa conexão, a se sentir unido, a fazer parte desse todo, desse algo maior. E isso para o Enneagrama é chamado queda, para a visão sistêmica é chamado da lei do pertencimento, essa necessidade primordial, primitiva de que todos nós temos de pertencer a algo maior, essa conexão. E a partir desses scripts, dessa sensação de separação, nós criamos estratégias para a gente preencher essa sensação. E isso vai se refletindo nas nossas relações. Então, perceba que isso acontece. De novo, eu cliquei aqui. Então, percebam que a gente, a partir dessa construção, desses scripts, dessa história, dessa memória, a gente vai desenvolvendo a nossa personalidade, o nosso ego, para sobreviver nessa interação, nessa sensação de separação, de vazio e nessa conexão com as pessoas, com os ambientes, com as situações. E isso é a formação da nossa personalidade. E a nossa personalidade, existe uma parte que é consciente, que tem envolvido nessa parte consciente, aí representa aproximadamente 10%, aí são os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas sensações, os comportamentos, aquilo que a gente percebe. Eu tenho consciência do que eu penso hoje, aquilo que eu estou sentindo nesse momento, as sensações do meu corpo. E existe uma grande parte disso que é inconsciente. Então, faz parte aí o inconsciente individual, então, o meu caráter, as memórias, aquilo que eu vivi no passado, na minha infância, os traumas que eu vivi ao longo da minha história de vida. E, além disso, toda a história daqueles que vieram antes, todo o inconsciente coletivo que faz parte disso também, que influencia a minha personalidade. Então, aqui também estão os impulsos, os temperamentos, que vêm desde que a gente nasce, os nossos instintos, os arquétipos, os traumas coletivos, de toda a história daqueles que vieram antes de nós, os nossos antepassados. Então, tudo aquilo que foi vivido antes também influencia. Então, às vezes, vem uma sensação no corpo, a gente não sabe de onde. Por que eu nasci com esse temperamento? Isso tem a ver tudo com essa memória que a gente já carrega antes dos nossos ancestrais, que a gente traz para a nossa própria sobrevivência. E isso influencia toda a construção da nossa personalidade. Então, entender isso é muito interessante para que a gente perceba aí como que a gente pensa, sente e age no mundo.
Tem a ver só com a nossa experiência de agora? Ou será que tem a ver com todo esse passado que a gente traz para este agora? Esse é o principal ponto aí do aprendizado da nossa, em aprender sobre esse tema, sobre esse assunto que é tão vasto, que é tão profundo, que é a personalidade. E tudo isso aqui que é formado a personalidade, tudo isso aqui não é você, tá? Mas então você quer dizer que é interessante estudar a personalidade para que eu compreenda mais profundamente quem eu sou, mas você está dizendo que isso não é quem eu sou? Isso, exatamente. Tá, mas por que que eu vou estudar então o enneagrama para entender melhor a minha personalidade? E esse é um ponto, trazendo o aprendizado de Jung, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Então, olha que interessante essa visão do Jung. Ele fala justamente isso, quando nós nos tornamos conscientes de quem nós somos e percebemos aquilo que atua dentro do nosso inconsciente, à medida que nós ampliamos essa consciência de quem nós somos, nós começamos a perceber tudo isso. Então, é necessário que a gente entenda, compreenda e fortaleça nosso próprio ego para que a gente possa fazer uma jornada de expansão dessa consciência de quem nós somos. Quem percebe, quem toma consciência sobre esse eu, que é o que o Jung falou do processo de individuação. Esse consciente é o processo do desenvolvimento, né? O processo da individuação, de olhar a quem nós realmente somos, mas essa parte única, essa parte singular de quem nós realmente somos. Então, reconhecer que aquilo que nós pensamos, sentimos e agimos existe dentro disso, que influencia os nossos comportamentos, que influencia a nossa visão de mundo, existe uma série de coisas, de histórias vividas por nós mesmos, desde lá da nossa infância, em que a gente traz para o agora, e histórias de todos aqueles que vieram antes de nós. Então, ter essa percepção, ter essa consciência nos ajuda muito a identificar tudo isso, a reconhecer, a soltar, a liberar, e não a reagir no mundo, e sim começar a agir de forma cada vez mais consciente àquilo que acontece dentro desse agora. Então, é uma conversa extremamente profunda esse processo de mergulhar, né? Para a gente entender isso, a gente precisa mergulhar dentro de uma boa parte que nós não conhecemos sobre nós mesmos. E é isso que é o mundo fascinante do Enneagrama traz. É essa jornada de mergulho, de autodescoberta. E isso não é algo raso, né? O convite aqui é que a gente venha junto, mergulhar não só de snorkel aqui nessa superfície, que a gente possa ir profundamente desvendando, descobrindo partes de nós que talvez estejam ocultas, talvez estejam escondidas por percepções que nós temos a nosso respeito. Reconhecer e ir soltando e se desidentificando desses auto-julgamentos, dessas crenças, daquilo que nos condiciona de alguma forma. Então, isso remete ali àquela música no início de adaptação. Às vezes a gente se adapta às circunstâncias, às situações, às pessoas, para que a gente possa ser amado, ser aceito, para que a gente possa buscar reconhecimento. E tudo isso tem a ver com algumas necessidades que não foram atendidas em algum momento lá da nossa infância. Então, reconhecer aonde estão os nossos vícios, vícios de pensar, vícios de sentir, vícios de comportamento. Tudo isso tem a ver com aprendizado, com esse caminho profundo do autoconhecimento e com esse estudo da personalidade humana.
E esse é o caminho do Eneagrama. E o Eneagrama, que é esse símbolo aqui da direita de 9 pontos, 9 pontas, Enia, tem a ver com essa mandala, né? Que é Enia, tem a ver com 9 pontas, e o grama figura. Esse símbolo, ele carrega muito da explicação sobre as leis da natureza, as leis que regem o universo. Então, ele é formado de um círculo, que representa a lei do um, que é o princípio da unidade, que simboliza esse todo, essa união, essa reconexão com o todo, que faz parte da alma humana, que é essa não dualidade, tem a ver com os ciclos da vida. A lei do 3, ela representa o princípio da criação, que fala da trindade divina, tudo que foi criado tem a ver com essa união dessas forças. Pai, Filho, Espírito Santo, a força ativa, passiva e neutralizadora, enfim, toda essa tríade da criação, da vida, de tudo o que existe no universo. E a lei do 7, que é essa hexade, ela fala sobre o princípio da mudança, que tudo está em constante mudança, movimento, evolução e transformação. E isso contém essa crença fundamental dessa nossa conversa aqui, que todo ser humano pode evoluir. E nós estamos aqui para isso, para evoluir. Então, olha que interessante. Só o símbolo ele já carrega todo esse significado. E além disso, é, esse símbolo ele fala sobre 9 estratégias de formas de pensar, de sentir e de agir no mundo. 9 facetas da nossa alma, 9 visões de mundo diferentes, nove caminhos de evolução. E o Eneagrama, ele não é só isso, ele é um estudo muito completo, muito complexo. Existem 9 tipos de personalidade, além disso, cada um deles tem 3 instintos, nós temos 3 instintos, então a combinação de 9 tipos, mais os 3 instintos, só considerando aí o seu instinto dominante, dá 27 subtipos possíveis de personalidade. Então, só aí a gente já tem um caminho mais particular para entender quem nós somos, né? Um caminho de autoconhecimento. E além disso, não é só isso, mas nós temos 9 níveis de consciência em cada um dos tipos de personalidade, mais as asas, que são os tipos vizinhos, mais as flechas, que são as linhas internas. Então, só essa combinação aí básica dá 78.731 possibilidades. Então, imagina, só daí a gente já consegue identificar que cada indivíduo é único, cada ser é único, singular. E esse é o grande barato do Eneagrama. A gente descobrir aqui, através desse caminho, aquilo que nos torna únicos, aquilo que é a nossa singularidade. E esse também é só um mapa para a gente, para facilitar esse processo aqui para nós, né? Lembrando, tudo isso aqui é um caminho, mas não define quem nós somos. É apenas um mapa que nos guia como uma bússola para facilitar o nosso processo de expansão da consciência. Então, se alguém vem falar assim, você é tipo 1, você é tipo 2, você é tipo 3, opa, a armadilha aí do mau uso dessa sabedoria. Ninguém pode dizer quem você é ou quem você deixa de ser. E isso eu acho que é incrível nesse caminho do Eneagrama. A gente pode facilitar o processo, mas só você tem essa chave para identificar esse caminho, para se auto-observar, para se reconhecer dentro desse mapa, com o objetivo de expandir, de crescer, de evoluir. E aqui, esse é um mapa. Essa mandala das 9 dimensões é uma criação nossa, minha e da Cristi, a partir desse conhecimento. Então, para você que já conhece a mandala do Eneagrama, e que é esse símbolo aí central, esse símbolo ele tem 9 tipos de personalidade. E aqui nesse mapa, nessa mandala, que é de autoria nossa, a gente
criou aqui considerando os 9 níveis de consciência. Então, o que, que a gente está dizendo aqui? Que existem 9 tipos de personalidade, cada uma com 9 níveis de consciência. Então, só se a gente considerar isso, nós temos 81 caminhos, que a gente chamou aqui de estados de consciência diferentes. Então, pode ser que, dando um exemplo prático disso aqui, eu sou tipo 3 do Enneagrama, me reconheço como tipo 3 do Enneagrama. Pode ser que eu encontre uma pessoa que também se identifique com o tipo 3 do Enneagrama, mas nós podemos estar, neste momento, em níveis de consciência diferentes, pela nossa história de vida, pela nossa jornada, pelo nosso caminho de autodesenvolvimento, nós estamos em níveis de consciência diferentes. Isso já dá uma característica única, particular nesse caminho. Então, olha que interessante observar isso, né? A partir disso, a gente consegue ver a profundidade e como isso pode nos ajudar a reconhecer, a ter um mapa para facilitar ali a gestão de pessoas, a liderança, a comunicação. Porque se eu me comunico com uma pessoa com um nível de consciência diferente do meu e reconheço isso, eu posso adequar a minha comunicação para personalidade diferente, para um nível de consciência diferente, e a minha comunicação vai ser muito mais assertiva, muito mais direcionada quando eu tenho esse mapa para me guiar. Isso significa que eu vou usar isso para rotular o outro, para direcionar o outro? Não, mas como um guia, como uma bússola para facilitar essa aproximação, essa relação. Esse é o objetivo aqui. Que eu pulei aqui. Então, diante de toda essa profundidade do Enneagrama, o Enneagrama ele não serve como uma ferramenta de classificação de pessoas. E sim, ele serve para reconhecer os padrões em que nós nos encaixamos desde a infância. Então, se alguém estiver usando em algum momento o Enneagrama para encaixar as pessoas, colocar alguém em alguma caixa, isso não é Enneagrama, tá? Então, saibam disso, que esse é o mau uso aí dessa sabedoria. O intuito aqui é a gente identificar os padrões em que nós estamos, ou seja, sair da caixa, justamente sair dessa caixa em que nos encontramos. Quais são as caixas que a gente se encontra? Nossos padrões, vícios, condicionamentos de pensar, de sentir e de agir, que todos nós temos. À medida que a gente reconhece isso a partir do Enneagrama, fica mais fácil a gente sair desses condicionamentos, sair da reatividade e caminhar de forma mais livre ao fluxo da vida. Esse é o nosso principal objetivo aqui. E falando no contexto empresarial, a personalidade está para a pessoa, assim como a cultura está para a organização. Então, é muito importante essa compreensão dessa personalidade. Quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, compreender isso ajuda demais a entender o outro de maneira mais ampla, mais compassiva e menos rotuladora ou julgadora ou reativa, né? Então, isso ajuda demais a compreender. Toda pessoa que estuda profundamente o desenvolvimento humano sabe da importância da personalidade nesse estudo, nesse caminho. É algo muito, muito, muito relevante. E aí, indo para a nossa proposta aqui, hoje a gente vai falar sobre qual é o caminho, né, mais fácil, diante dessa profundidade de tudo que nós vemos até aqui. Qual é um caminho fácil para que a gente possa entender aqui mais rapidamente essa sabedoria? O primeiro ponto que a gente pode olhar para entender melhor isso são os centros de inteligência. Então, a ideia aqui é que a gente entenda qual é o centro de inteligência mais presente na sua vida hoje. A partir
nesse caminho, nessa jornada de formação da nossa personalidade, todos nós temos esses três centros de inteligência: o pensar, o sentir e o agir. Mas, de acordo com a formação da personalidade de cada um, tem um centro que chega primeiro, que é aquele mais que eu uso mais, que ele é o predominante. O objetivo aqui da nossa conversa é identificar qual é o centro predominante, qual é aquele que chega antes numa interação, numa relação. Então, percebam isso. E esses centros têm a ver, inclusive, com a formação da nossa. O cérebro é a parte mais primitiva. O cérebro é a parte do nosso cérebro, onde tem toda a função autônoma e a nossa resposta à sobrevivência. Então, quando existe uma ameaça, qual é a parte do cérebro que reage diante de uma ameaça? É esse cérebro que é a parte do agir. Eu preciso agir imediatamente diante de uma ameaça. Senão, tem alguma coisa ali que pode me afetar a minha sobrevivência. Então, o cérebro foi construído primeiro para quê? Para a sobrevivência. Então, primeiro, quem corre primeiro aqui? O agir. Agir primeiro agiu, depois pensou, depois, né? Então, isso é o que primeiro tem, a primeira resposta que nós vamos identificar ali é o agir, ligado a essa parte primitiva do cérebro. Depois, nós temos o sentir, que é a parte límbica do cérebro, que é onde a gente estabelece essa conexão, né, com as nossas emoções, a conexão com o outro, a capacidade de empatia, de me conectar, a sentir aquilo que o outro sente, está ali na parte mímica do cérebro. E por último, a gente tem a formação desse neocórtex, que é a parte mais nova do cérebro, que é essa parte do pensar. Então, a tomada de decisão, a nossa parte mais analítica, lógica, racional, está nessa parte do neocórtex. Todos nós usamos todas essas partes do cérebro, mas tem uma que no nosso dia a dia predomina, ela chega primeiro, mas a gente usa de forma mais fácil a partir da formação dessa nossa personalidade. Então, percebam aí, a gente vai fazer um teste aqui primeiro para identificar qual é o centro de inteligência mais presente hoje na sua vida e vamos ver o que vai dar aqui para vocês. Então, eu vou pedir para você anotar aí as suas respostas. Então, anota aí do centro mental, o primeiro centro que é o mental pensar. Eu vou pedir para você responder cada uma dessas perguntas. Então, anota aí a pontuação do centro 1 mental e anota aí para cada uma dessas afirmações. Anota aí, então, se você discorda totalmente, aí você coloca 1. Se for neutro, você coloca 3. Ou se você concordar totalmente, você coloca 5. Então, a primeira pergunta do centro mental, do pensar. Costuma analisar profundamente antes de tomar decisões? Então, anota aí do lado do A se é 1, discordo totalmente, 3, neutro, ou 5, concordo totalmente. A afirmação B, me preocupo frequentemente com o futuro e planejo detalhadamente? Percebe aí como é que é para você. Confio na lógica e na razão para resolver os problemas? Tenho uma forte necessidade de entender como as coisas funcionam? E me sinto confortável nas situações onde posso usar minha mente? Então, perceba todas essas características aí do centro mental. Anota aí as tuas respostas. E no final, faz a somatória aí desse centro e como é que deu aí o total do centro mental. Anota aí o total. Foi? Fechou? E agora nós vamos para o centro emocional, o centro do sentir.
Então, o que está conectado ao centro do sentir? A primeira afirmação é: minhas emoções influenciam fortemente as minhas decisões? Perceba aí se você discorda ou se você concorda com essa afirmação. Como é que é isso? Não só nesse agora, mas veja isso num modo geral aí da sua vida, tá? B, valorizo profundamente os meus relacionamentos e conexões emocionais? C, preciso da aprovação e do reconhecimento das pessoas ao meu redor? D, eu frequentemente sinto empatia pelas situações dos outros? E, costumo ajustar o meu comportamento para agradar as pessoas? Então, percebam a diferença aí das características, né? Aqui tem muito mais essa questão da aprovação, da conexão com o outro, do agradar o outro, aqui no centro emocional do sentir. E aí, soma o total do centro emocional sentir, tá? Soma as tuas respostas. Foi aí? Então, bora aqui para o nosso último centro, que é o centro instintivo do agir. Então, a primeira afirmação aqui é: eu tomo decisões rapidamente de forma instintiva? B, sou uma pessoa muito prática e focada em resultados? C, confio na minha intuição e nos meus instintos para orientar as minhas ações? D, eu gosto de estar no controle das situações? E, eu prefiro agir primeiro e pensar depois. Então, veja para todas essas afirmações aí, se você discorda, 3 se é neutro e 5 se você concorda totalmente. E aí, no final, soma a pontuação do centro instintivo do agir. Foi aí? Beleza? Então, vou pedir para você. O Evandro vai colocar para mim aqui o link de uma enquete. Tem um link aqui para vocês. Eu vou pedir para você colocar para mim lá a pontuação. Quanto que você pontuou em cada um dos centros, a pontuação total. Então, coloca lá para mim. Você vai clicar nesse link que está aqui no chat. Quem tiver aqui ao vivo, quem tiver na gravação aqui embaixo, vai aparecer um link. Então, eu vou pedir para você colocar nesse link qual é a pontuação dos teus 3 centros. Vamos ver o que que deu aqui. Então, coloca lá qual foi o teu centro dominante. Se é o centro do pensar, do sentir ou do agir. Foi? Vou abrir aqui. Vamos ver como é que nós estamos aqui. Ó, então, para quem está com a gente aqui ao vivo, o centro dominante aqui, deixa eu ver como é que nós estamos, tem gente respondendo ainda, mas já estamos aqui. O centro dominante aqui do nosso grupo de hoje está no centro instintivo do agir, está ganhando com 21. E quase empatado aí temos o centro mental e o centro emocional. Muito bem. Então perceba aí qual foi o mais pontuado para você, se foi o centro mental, centro emocional ou centro instintivo. E olha que interessante, nós temos aí, dentro desses 3 centros, nós temos, dentro do centro instintivo, que é o agir,
nós temos a raiva como a emoção predominante nesse centro. Então, quem tem esse centro ativo tem essa resposta rápida, essa resposta do corpo. O corpo vem, então, se tem uma situação ameaçadora, quem vai agir primeiro? As pessoas do centro instintivo. São as pessoas que vão agir antes para depois pensar, depois sentir. Então, a resposta, a sobrevivência, as ameaças das circunstâncias externas, quem vai ter uma resposta mais imediata vai ser o centro instintivo. E a raiva, ela, ela se manifesta nas pessoas com esse centro dominante. Só que para cada tipo, essa raiva, ela se manifesta de forma diferente. Então, nós temos o 9, é o centro da tríade instintiva. Isso quer dizer que o 9 tem mais raiva? Os três têm a raiva, presentes no seu dia a dia. Só que o 9, por ser o centro da tríade instintiva, é o que mais tem raiva no corpo, manifestada no corpo. Só que é tanta raiva que ele não dá conta de tudo isso. Então, por ser tanta raiva, ele nega, ele não dá conta, ele narcotiza essa raiva, ele como se saísse essa raiva dele. Então, fica uma pessoa que, aos olhos das outras pessoas, é uma pessoa zen, é da paz, ela aparentemente tranquila, porque ela não dá conta dessa raiva toda, então ela não manifesta essa raiva, e às vezes essa raiva ela é negada, ela é narcotizada, como a gente fala aqui no Enneagrama. Então, é uma pessoa que se alguém falar assim, o que que você quer? Não, o que você quiser tá bom, tá tudo certo. É uma pessoa que tem um talento para mediação, para lidar com conflitos. Então, na liderança, é um excelente mediador de conflitos, uma pessoa que vai conseguir ouvir muito a equipe, mediar muito. Então, a gente chama aqui de liderança regenerativa. Ela vai lidar com a raiva, muitas vezes saindo essa energia dela e às vezes priorizando os outros contextos externos. Então, um grande caminho aqui de aprendizado do 9 é reconectar com essa raiva, que é essa força da ação. A raiva é o quê? Como uma emoção pura, sem julgamento, é a nossa capacidade de ação, de realização, de fazer acontecer a energia do corpo. Ela é muito importante. Quando a gente nega essa raiva, né, vai junto essa capacidade também realizadora, ativa, de fazer as coisas acontecerem. Então, esse é um ponto aqui muito interessante nesse caminho. Já o 8, como é que o 8 lida com essa raiva? Ele vive essa raiva intensamente, então ele traz a energia para essa raiva para dentro do corpo, então é uma pessoa muito com energia vital muito presente. Então é uma pessoa que não passa despercebido o 8. O 8, por onde passa, ele tem um tom de voz mais alto, um andar mais impactante, porque essa raiva ela é presente no corpo. As pessoas sentem esse impacto de um líder tipo 8. Então, um Bernardinho, por exemplo, né, do vôlei, ele é um tipo 8, ele tem uma força presente, uma energia vital presente, porque ela está presente aí no corpo. Então, a pessoa que é muito transparente, ele fala o que tiver que falar. Né? Depois fala assim, nossa, a pessoa saiu chorando da reunião, eu nem sei, nem sei por quê. Ela falou o que veio, não foi muito sem intenção, não sabia nem o impacto que ia causar. E às vezes acontece isso. Por quê? Porque é uma energia que está ali, ativa, presente no corpo, essa energia. Já o 8, enquanto o 8 manifesta muito essa raiva no dia a dia, então, essa raiva ela é externalizada, o 1 internaliza essa raiva. Então, o que que acontece com o 1? Ele guarda essa raiva para si, porque em algum momento foi entendido que era errado sentir raiva. Mas ele sente, porque ele é uma pessoa que tem o centro instintivo dominante. Ele sente intensamente essa raiva, só que é errado, talvez em alguns contextos, manifestar. Então, fica contido como uma panela de pressão. Então, é como se viesse uma certa rigidez aqui no corpo, porque essa raiva ela está manifestada aqui. É uma energia de ação, mas ela está contida, ela está aqui presa.
eu chamo de panela de pressão aqui porque existe essa contenção dessa energia, que é uma energia de movimento, de ação. Então, às vezes, isso se manifesta em alguma questão somática do corpo, né? Alguma coisa assim como uma hérnia de hiato, uma hérnia de disco, essa rigidez, né? Que tem esse aspecto aí de mais contenção dessa energia. Então, o que que o tipo 1 é aquele que é correto, é o exemplo, né? A gente vai ver mais para frente como isso se manifesta aí na liderança. Eu estou trazendo aqui a visão mais macro aqui, da energia primordial, dessa emoção que foi em que foi formada essa personalidade aqui para vocês entenderem. Depois a gente vai entrar em cada um dessas 9 lideranças, tá? Então, aqui, esse é o centro instintivo do agir. Já no centro do sentir, o centro emocional, nós temos os tipos 2, 3 e 4. Todos esses 3 tipos, eles têm a tristeza ou a vergonha como a emoção que formou essas personalidades. Só que para cada um se manifesta de forma diferente. Então, no tipo 3, que é o centro da tríade mental, da tríade emocional, é tanto sentir, vem tanta emoção no tipo 3, por ele ser o centro da tríade emocional, que ele não dá conta de tanta emoção e às vezes sentir isso em alguns contextos ele sente que é inadequado, né? Essa tristeza, essa vergonha. Então ele ignora essa emoção. Então, às vezes, aos olhos das pessoas, um tipo 3 é visto como uma pessoa talvez mais racional ou até mais fria, mas ele sente muito intensamente essas emoções. Mas às vezes a imagem que ele constrói é uma pessoa é uma imagem de sucesso, uma pessoa mais vibrante, que às vezes não manifesta tanto esse emocional, mas ele sente muito intensamente. Então, ele se adapta muito às circunstâncias para conseguir ter uma imagem de sucesso, para ter realização, para ter resultado. Então, aqui a palavra que define muito o líder vibrante é performance. Mas por trás tem muito esse emocional aí, essa capacidade de conexão, né? Daí vem essa adaptabilidade, né? Que eu dei o exemplo para vocês desse camaleão, essa adaptação ao meio para conseguir o resultado que deseja. Em contrapartida, qual a estratégia do tipo 2 e do tipo 4? O tipo 2, a palavra aqui é prestatividade. Então, é uma pessoa que a pessoa do tipo 2 entendeu que precisa agradar o outro ou fazer algo pelo outro para receber algo em troca, para receber o reconhecimento, para receber essa conexão, esse amor do outro. Então, é uma pessoa que ele faz muito proativamente para o outro. Na liderança, geralmente é um líder inclusivo, muito gestor de pessoas, para receber esse reconhecimento. Então, essa capacidade de conexão, reconhecer o que o outro está sentindo, reconhecer a necessidade do outro, isso tem muito nos emocionais, de modo geral. E o 2 é muito mais nítido, essa presença aí dessa conexão, desse fazer pelo outro. É o líder mais generoso, mais altruísta. Já o 4, ele sente também muito isso, essas emoções muito intensamente, mas ele guarda, ele introjeta, guarda muito para si. Então, ele sente, a pessoa que é mais esponja, sabe aquela pessoa que sente quase que tudo que está acontecendo no ambiente, a pessoa sente dentro, de forma muito intensa? Então, isso tem a ver com o tipo 4, que sente muito, muito intensamente. Então, às vezes, aos olhos das pessoas, é quase aquela pessoa, quase visto às vezes como bipolar, que sente no mesmo dia, a hora está muito bem, a hora está muito mal, tem muitos altos e baixos emocionais, e sente isso de forma muito intensa. Então, tem uma energia aqui muito de buscar algo único, a diferenciação, algo que é muito especial, de se sentir único e especial. Essa é uma necessidade muito forte no tipo 4 do Enneagrama.
Já no centro mental, nós temos o medo como uma emoção base na formação dessas personalidades. E como é que esse medo se manifesta? No tipo 6, o 6, por ser o centro da tríade mental, é o que mais sente o medo. Só que o medo é tanto medo de dentro que ele projeta esse medo para fora, para as situações, as circunstâncias externas. Então, ele olha os riscos, as ameaças daquilo que está acontecendo fora. Então, uma pessoa do tipo 6 é muito boa em ver os riscos e as ameaças do ambiente, das situações que acontecem ao redor. Você nunca vai ver um 6 parado no semáforo tranquilo, ele vai ficar olhando assim, nossa, vem alguém, e se acontecer, se bater um carro atrás, se vier as pessoas do lado, e se alguém me abordar, como é que eu saio para um lado? Sempre vai ter as situações ali, uma mente muito ativa, porque é um centro mental, então essa mente está sempre pensando em várias situações que podem vir a acontecer no futuro, né? Que esse medo, essa antecipação faz projetar situações que podem vir a acontecer, não necessariamente o que aconteceu. Em contrapartida, quais as diferenças aqui no tipo 5 e no tipo 7? O 5 traz esse medo para pensar nas situações ali, na teoria, para analisar as situações de forma teórica. Então, o 5, ele vai olhar muito assim, ele vai analisar a capacidade de análise, de estudar profundamente, teoricamente, as situações, é, de ponderar todos os dados. Então, na liderança, ele vai analisar os indicadores, o histórico dos resultados, vai ponderar muito antes de tomar uma decisão, porque ele tem muito essa capacidade analítica mental para entender o mundo com esse centro mais lógico, mais racional. E às vezes isso é tão forte que às vezes ele se desconecta um pouco desse sentir, pelo menos aos olhos das outras pessoas. Ele está muito mais ligado com essa capacidade analítica de entender o mundo pela lógica, pela análise, pela síntese ali racional. E já o tipo 7, para às vezes não sentir algo de forma mais profunda, esse 7 ele quer, como o 5 ele é mais teórico, ele vai se aprofundar na teoria de um determinado assunto, o 7 já é uma pessoa mais generalista. Ele gosta de olhar, ter um cenário assim de entender várias coisas. Então, a pessoa do tipo 7 teve várias carreiras, em várias áreas. Se ele está numa empresa, ele já percorreu várias áreas, ou ele já teve várias carreiras ao longo da trajetória profissional. Uma pessoa que gosta de diversidade de conhecimentos. Então, é uma pessoa que sempre está vendo tendência, buscando inovação, buscando ver lá na frente. Então, isso na liderança se manifesta como essa visão mais de tendências, visão de futuro mesmo que pode vir a acontecer. Então, percebam aqui as particularidades e vão vendo o que que você se identifica mais. Lembrando que aqui nós não estamos falando de comportamento, e sim de motivações por trás dos comportamentos. Então, pode ser que eu comece aqui a reconhecer aquilo que são os comportamentos, e eu posso reconhecer muito no outro, mas às vezes eu e você a gente se comporta da mesma forma, mas aquilo que me motiva é diferente do que te motiva. Então percebam aí, porque isso no Enneagrama faz muita diferença. Aquilo que está por trás dos comportamentos e não só os comportamentos em si, tá? São as nossas motivações. Até aqui tudo bem, gente? Tem alguma dúvida, pergunta até aqui? Quem tiver alguma dúvida, pergunta, se foi se identificando, vão comentando aqui comigo no chat, tá? E aí, o que que acontece aqui na liderança? Como é que isso influencia a sua forma de liderar? Se você é uma pessoa com centro mental dominante, quais são as características tuas como líder? Quais são as características mais marcantes para você como líder? Você que é um líder mental, você tem
a capacidade de análise, raciocínio lógico. Então, a tua tendência é tomar decisões com base em dados e fatos. Você vai analisar muito antes, um contexto antes de tomar uma decisão, não vai sair fazendo. Você vai analisar indicadores, analisar um contexto, ver as situações, ponderar antes de tomar uma decisão. Então, a tua habilidade é de planejamento. Você tem uma habilidade de planejar e você prefere ter estratégias e planos detalhados antes de agir. Isso é uma característica de todos os líderes mentais. Curiosidade, inovação também. Então, você está sempre buscando novas informações e novas ideias. Porque ali, lembra, o plano mental é aquilo que é mais relevante para você. Então, sempre a tua mente vai estar pensando em várias situações, em vários cenários, analisando informações históricas para poder tomar decisões estratégicas no futuro. E você tem uma facilidade em solução de problemas. Você é eficiente para encontrar soluções de problemas complexos. Esse é um talento natural seu como um centro dominante mental. Então, perceba essas habilidades e aí é mais rico é usar aquilo que a gente tem de forma natural, o nosso talento natural a nosso favor. Isso é a grande diferenciação que a gente está buscando ali no exercício da liderança. Não se adaptar, né? Lembra da adaptação no início da nossa conversa? Quanto mais a gente se adaptar ao meio, mais a gente se perde de quem nós somos. Eu já fiz muito isso com a minha capacidade de adaptação. E aí, quando vê, cadê? Quem sou eu? Onde estou? Estou ali adaptada àquilo que os outros querem, e perco aquilo que é o meu melhor, que é quem eu realmente sou. Então, esse é o grande ponto. Então, o Enneagrama vai nos ajudar aqui, não lembrando, né? Não a nos encaixar, mas perceber aquilo que é natural nosso e aquilo que a gente está condicionado ou limitado de alguma forma. Dentro do centro mental, desculpa, do centro, é, do centro mental, nós temos. Opa, peraí, que deu tilt aqui. Dentro do centro mental, nós temos três líderes. Nós temos o primeiro líder, é o líder do tipo 5, né? A liderança empreendedora. Líderes com esse estilo de liderança são líderes mais analíticos, dedicados à busca do conhecimento e da compreensão lógica. Então, são pessoas excelentes em solução de problemas complexos e em promover com aprendizagem contínua dentro da organização. Então, as pessoas do tipo 5 do Enneagrama têm esse estilo de liderança, a liderança empreendedora. Então, são pessoas que, a partir da análise de resultados, vão conseguir tomar decisões mais acertadas. Quando que essa liderança, você que tem essa personalidade do tipo 5 no Enneagrama, quando essa liderança se torna tóxica? Quando você fica analisando muito antes de tomar a decisão e se torna isolado nisso e fica focado apenas na análise, se desconecta das relações e das emoções no dia a dia. Então você fica tão analítico que às vezes se isola dos relacionamentos humanos e só quer ver os dados, os indicadores e os números. Né? Então você pode se tornar excessivamente isolado e às vezes só um risco. Ou acumula muito conhecimento e isso impede de agir. Então, às vezes, acontece essa paralisia por análise. Você analisa e não toma ação. Isso também é algo que leva para o nível tóxico. No nível saudável, você usa sim a análise para inovar e resolver os problemas complexos. Esse é o teu grande ponto de talento.
e promover uma cultura de aprendizagem e desenvolvimento contínuo, porque sempre a sabedoria é o teu ponto é, de foco. Então, privilegiar o conhecimento, o saber, a sabedoria, a aprendizagem é algo muito relevante. O grande ponto aqui está em equilibrar esse lado racional com o emocional, trabalhar essa análise, que é o teu ponto forte, o teu planejamento também, com os relacionamentos, com a participação das pessoas, com o ambiente colaborativo e perceber que tudo está conectado. Essa interdependência na colaboração também é muito importante. Se você é um líder do tipo 6, o seu estilo de liderança é colaborativo. E esse estilo de liderança são líderes que são comprometidos, que valorizam a segurança e estabilidade. Então, são líderes que cultivam um ambiente de confiança e colaboração, promovendo trabalho em equipe e a coesão organizacional. Então, quando essa liderança se torna tóxica, quando esse líder se torna extremamente ansioso e desconfiado, porque tem essa mente aqui projetando as ameaças no futuro. Então, às vezes, vem muita ansiedade, vem muita desconfiança, eu desconfio de tudo e de todos, até que me provem o contrário. Então, isso às vezes mina esse ambiente de confiança e não constrói. Então, esse é o ponto de observação aí. Então, perceba aí a sua tendência a desconfiança exageradamente ou a tendência a resistir à mudança, focando em tudo aquilo que ameaça. Então, é importante a sua visão, mas veja o quanto isso toma o teu tempo e toma a tua agenda. Na liderança saudável, o grande ponto, a grande dádiva aqui dessa liderança é construir um ambiente de trabalho seguro e colaborativo. E a capacidade de antecipação dos problemas também é algo positivo, porque existe uma capacidade aqui de se planejar, de prever as situações que podem vir a acontecer. O grande ponto de equilíbrio aqui é promover um ambiente de confiança e lealdade dentro da equipe, contar com as pessoas também para aí sim construir essa liderança colaborativa, né? Considerando a opinião de cada um, cada membro da equipe. Já os líderes do tipo 7 exercem a liderança visionária. Então, esse é um estilo de liderança que busca sempre novas oportunidades, novas experiências. Então, a pessoa do tipo 7, ela promove uma energia contagiante, inspira as pessoas a estarem sempre tendo experiências novas, algo novo a compartilhar, tem tendência a ver o lado positivo das coisas. Então, esse é o grande ponto da liderança visionária, né? É sempre essa inspiração, essa alta energia, alegria. Quando que ela se torna tóxica? Quando esse líder se torna muito superficial. Então, quando você aqui evita enfrentar as dificuldades ou desafios ou foge das situações mais que vão gerar sofrimento ou das situações mais desafiadoras ou negativas. Então, às vezes, existe também a tendência de pular para uma ideia para outra. Então, é tanta ideia que não dá tempo da execução. Você lançou uma ideia para a equipe está executando, você já foi para outra. Não deu nem tempo de terminar aquela ideia que estava na mesa. Então, esse é um risco nessa liderança. Quando essa liderança se torna saudável? Quando você usa a tua visão, né, essa visão do futuro, de essas novas ideias, para inspirar e motivar a equipe, porque sempre vai existir um ambiente de inovação. Isso é muito legal. Então, ambiente de inovação, de criatividade. E aqui o grande ponto é equilibrar o período para novas ideias e o espaço para a execução eficaz dessas ideias, para ter não só as iniciativas, mas as famosas acabativas nesse processo. Aí sim você consegue equilibrar e ter um ambiente super saudável com essa liderança visionária.
Nós temos também o centro emocional. Então, o centro emocional do sentir, qual é a característica marcante dos líderes emocionais? Nós temos os líderes emocionais aqui, a empatia, então existe uma forte habilidade de conexão interpessoal e de sensibilidade às emoções. Isso é uma característica positiva aí nas pessoas, nos líderes emocionais. Também são pessoas que inspiram, engajam a equipe com paixão, com entusiasmo. Então, são pessoas que tendem a facilidade dessa motivação. São construtores de relacionamento, então criam grandes laços, fortes conexões com a equipe, equipes coesas, conectadas, fortes, unidas emocionalmente, e tem uma facilidade aqui também na gestão de conflitos. Então, enfrenta os conflitos de forma muito construtiva e resolutiva, porque consegue sentir esse clima organizacional, mediar esses conflitos, sem perceber esse clima, o que está acontecendo ali nas emoções, o calor das pessoas ali no campo emocional. Então, esses são os talentos naturais das pessoas, dos líderes do centro emocional. E aí, as particularidades desses líderes, nós temos as pessoas do tipo 2, a liderança é inclusiva. Então, líderes desse estilo têm facilidade de sentir empatia e geralmente se destacam pela sua generosidade, pelo seu altruísmo. Então, são ótimas pessoas, excelentes para construir relacionamentos sólidos, a inspirar a equipe através do seu apoio, da sua atenção, do seu cuidado individualizado. Então, consegue entender ali o contexto daquela pessoa além do trabalho. Então envolve geralmente envolve essa equipe, né? Essa liderança inclusive envolve as pessoas na tomada de decisão, são líderes bem democráticos. Quando essa liderança se torna tóxica? Quando esse líder se torna muito manipulador ou faz e buscando que o outro faça algo em troca, ou quando gera muita dependência nessa equipe. Essa equipe depende desse líder. Então, só faz se o líder estiver ali caminhando junto ou direcionando. Ou, às vezes, gera essa dependência até por essa aprovação, para que a equipe aprove, para que a equipe reconheça esse líder. Então, veja se isso acontece aí com você. Ou, às vezes, esse líder ignora suas próprias necessidades, né? Fica muito em função do outro e acaba gerando um esgotamento, porque ele fica tão focado na equipe, no contexto da empresa, que esquece de si mesmo, e aí pode entrar no esgotamento, até no burnout. Quando essa liderança ela é saudável, quando esse ambiente, esse líder cultiva esse ambiente democrático, com a colaboração genuína das pessoas e equilibra as suas próprias necessidades com as necessidades da equipe, com as necessidades da empresa. E quando ele estimula esse crescimento, essa interdependência e não essa codependência. Então, todos podem se ajudar, todos podem, um não depende do outro, mas todos ali podem colaborar sabendo o seu papel, formando uma equipe sim coesa, conectada, mas sem um depender do outro. Já os líderes do tipo 3 são os líderes, a sua liderança é liderança vibrante, então são líderes movidos pela realização, pela busca do sucesso, então são pessoas mais pragmáticas, focadas no resultado e inspiram a equipe pela coragem, determinação e ambição. Quando que essa liderança ela se torna tóxica? Quando esse líder fica totalmente obcecado pelo sucesso, ou pelo resultado, ou pelas metas da área, da empresa. Ele fica extremamente workaholic, ele só quer saber de meta, de resultado. E às vezes ele nessa busca obsessiva pelo resultado, às vezes ele pode negligenciar a sua própria autenticidade ou até a ética em função desses resultados. Então, isso ele já descamba aí para o nível tóxico. Então, no nível saudável, a liderança do tipo 3 inspira pela capacidade realizadora de conseguir resultados para si, para a equipe, para crescer junto, para a própria empresa e a sua capacidade de realização.
Quando esse líder alinha suas metas, as metas pessoais, a meta da sua área, da sua empresa, aos valores da equipe, aos valores da organização, ele consegue fazer isso de forma mais saudável. E quando busca o equilíbrio entre a produtividade, o ser e o fazer, a produtividade e a autenticidade, busca a sua própria verdade. Então, aqui também existe uma tendência ao esgotamento, né? Nessa sede pelo resultado, quando ele descamba aí, atravessa essa linha do workaholic, pode desenvolver também um burnout por esse excesso do fazer. Então, esse é um grande cuidado aqui nessa liderança. Já no tipo 4, a liderança aqui é situacional. Então, os líderes desse estilo são os líderes sensíveis, criativos, valorizam muito essa originalidade, essa expressão única, essa autenticidade. Então, trazem inovação, originalidade para a equipe e incentivam a liberdade e o pensamento em busca da singularidade. Então, quando essa liderança se torna tóxica, quando esse líder entra muito nas situações mais dramáticas, quando fica muito instável emocionalmente, fica trazendo muito esse sentir para dentro de forma muito intensa. Então, nesses momentos, ele tende a se isolar e ficar mais introspectivo nesse sentir. Então, precisa equilibrar muito, trazer essa razão para equilibrar essa razão, essa emoção. E no nível saudável é quando esse líder usa a criatividade para resolver os problemas complexos e a sua intuição, porque aqui existe muita sensibilidade, né? Muita poesia, muita criação, muita arte nesse caminho aqui do líder do tipo 4. Então, quando esse líder promove o ambiente onde a autenticidade e a expressão individual são valorizadas e adapta o seu estilo às circunstâncias e às tarefas de forma eficaz. Então, essa é a liderança situacional. Não liderar cada pessoa sempre da mesma forma, mas entender que cada pessoa é única e cada tarefa, cada momento que a pessoa está dentro da equipe é algo único que precisa ser tratado aí de forma isolada. Então, a liderança situacional, ela sabe direcionar, delegar, acompanhar, direcionar cada tarefa para cada pessoa de forma específica, de forma única. E por último, nós temos o centro instintivo do agir. Então, as pessoas com essa característica, com esse centro dominante, têm a liderança orientada para a ação. Então, são líderes que focam no resultado e na execução de forma eficiente. Então, partem muito imediatamente para a execução. São são líderes resilientes, determinados, então não tem medo de enfrentar crises, desafios, enfrentam com muita coragem, com muita persistência. São pessoas práticas, que gostam de resolver as situações de forma prática, de forma imediata, e tem a assertividade positiva. Então, são pessoas que usam essa assertividade para motivar e inspirar a equipe, né? Então, a comunicação geralmente é muito assertiva, muito direta, vão direto ao ponto, sem muita enrolação. Nós vamos partir aqui mais para a execução, né? Nesse centro. E aqui, então, dentro do centro instintivo, nós temos três tipos de liderança. A liderança do tipo 8, que é a liderança transformacional. Então, os líderes do tipo 8 são líderes assertivos, determinados, assumem o controle, o comando com muita energia, com muita vitalidade. Então, são líderes naturais, têm facilidade em liderar, capacidade de tomar decisões difíceis, enfrentar desafios, enfrentar crises. Quando que essa liderança se torna tóxica? Quando esse líder se torna extremamente controlador, autoritário, às vezes até muito agressivo, ou quando ele tende a impor a sua vontade sem considerar a perspectiva de cada membro da sua equipe. Quando essa liderança ela passa a ser saudável, quando ele usa
vitalidade, essa determinação para liderar e trazer transformações positivas para si, para sua equipe, para a área, para o seu negócio. Quando ele empodera as pessoas, não só protege, põe debaixo da asa, mas quando ele empodera as pessoas e cria um ambiente de crescimento, onde cada um pode crescer a partir do seu apoio. Então, é bem esse apoio, essa força, esse empoderamento, a característica mais marcante do líder do tipo 8. E aqui existe um ótimo equilíbrio quando ele busca a assertividade junto com a empatia, junto com a compreensão do outro, com a compreensão dos membros da sua equipe. Aí ele consegue equilibrar essa liderança saudável. Nós temos no tipo 9 é a liderança regenerativa. Então, esse estilo de liderança são líderes que são pacíficos, são conciliadores, valorizam muito a harmonia, o equilíbrio da equipe, da empresa, promovem um ambiente de cooperação, de compreensão mútua e tem extrema facilidade à mediação de conflitos, resolução de conflitos, porque entende todas as perspectivas de cada membro da sua equipe. Quando esse líder se torna tóxico, quando ele passa a ser muito passivo, ele foge de algum conflito ou de alguma decisão difícil, porque às vezes existe isso. As situações de conflito é muito desafiador para esse líder. Então, às vezes, quando tende a procrastinar para evitar esse conflito porque ameaça a sua paz, ou se tornar complacente com a equipe ou com algum contexto. Aí ele descamba para o nível tóxico. Então, quando ele consegue trazer essa liderança para o nível saudável, quando ele usa essa capacidade, esse talento natural da mediação de conflitos, sem fugir desses conflitos, enfrentando essas situações, quando ele promove um ambiente harmonioso e colaborativo, e quando ele consegue equilibrar essa paz, dessa mediação, esse talento de resolver conflitos, mas também enfrentando de forma positiva, né? Que é a nossa coragem, não só a capacidade de mediação, mas a coragem de enfrentar esses conflitos, né? E saber que os conflitos faz parte do crescimento também, a formação dessa equipe, do vínculo mais sólido dessa equipe. Então, quando ele passa a tomar decisões proativas e eficazes, também considerando essa colaboração e essa harmonia da equipe do modo geral. Aí sim, ele se torna um líder regenerativo, pensando no bem coletivo, né, desse contexto. E por último, nós temos a liderança proativa. Os líderes do tipo 1, eles se tornam um exemplo de excelência e têm um forte senso de responsabilidade. Então, são pessoas que são mestres em estabelecer padrões elevados de qualidade e de precisão em todas as operações. Então, um líder do tipo 1, ele tende a realizar trabalhos de excelência, de muita qualidade. Quando que se torna tóxico essa liderança? Quando ele se torna extremamente crítico ou muito perfeccionista, ou extremamente rígido e tolerante com os erros. Então, ele pode se tornar controlador ou inflexível, exigindo padrões muito elevados, tão elevados que às vezes é até impossível de ser alcançado. Quando essa liderança se torna saudável? Quando esse líder inspira através do exemplo, quando promove um ambiente justo, ético e quando conta com a ajuda da equipe para atingir os resultados com excelência e com integridade. E sabendo que é possível realizar isso, não de forma reativa, mas sim de forma proativa, conseguindo fazer um processo de melhoria contínua, mas com mais leveza, com não tanta rigidez, né, ou com tanta crítica, considerando o ambiente, trazendo mais leveza, né, descontraindo um pouco mais. Então, a gente fala que o líder tipo 1 precisa descontrair, precisa se divertir mais, relaxar um pouco mais aí nessa liderança, tá? Então, vejam, a partir de tudo isso aí, como é que tá aí para você? Me conta aqui, comenta aqui no chat qual que você se identificou mais.
Como é que está aí para vocês? Então, me conta aí. Verena colocou aqui liderança proativa, o tipo 1. Muito bem. Nara se identificou aqui mais na liderança transformacional. Karina na liderança situacional. Muito bem. Então, essa é a ideia aqui. Percebam que isso, às vezes, a gente, nessa adequação ao contexto, né, a adequação à equipe, adequação ao contexto empresarial, às vezes a gente perde, se perde de si e às vezes fica é, abafando o nosso talento natural. E aqui, o grande ponto é você reconhecer aquilo que é o seu talento natural, aquilo que tem a ver com a sua personalidade, que é fácil para você, que é leve para você, e aquilo que é mais desafiador, que você pode contar com a ajuda de alguém nesse caminho, com a ajuda da sua equipe, com a ajuda da sua liderança, dos pares, né, no contexto empresarial, para ajudar a fazer acontecer. Então, não adianta a gente querer aqui abraçar o mundo e tentar ser todos esses estilos de liderança. A gente pode sim reconhecer aquilo que é o nosso melhor, o nosso talento, e ver aquilo que a gente que não é tão fácil para nós e contar com os talentos e ajudar a facilitar o desenvolvimento dos talentos da nossa equipe, das pessoas que estão junto com a gente, das pessoas que a gente precisa ter como parceiros para nos ajudar nesse caminho. Essa é uma liderança que traz leveza. O grande ponto hoje de adoecimento das empresas é onde a pessoa está tão querendo se adaptar ao contexto que ela se perde. Esse excesso de adaptação traz sofrimento, traz angústia, traz ou um medo muito grande, ou uma tristeza muito grande, ela se desencaixa dessa própria natureza. E aí a gente fala, a gente fica remando contra a maré. Quando a gente rema contra a maré, se adapta demais e se perde de quem nós somos, é ali que vem todas as doenças, né? O excesso da ansiedade, a depressão, o burnout, uma série de coisas que acontecem hoje por esquecimento de nós mesmos. Então, o grande caminho aqui é reconhecer isso, aquilo que você é bom, que é fácil, que é leve, que é natural para você, que faz parte de quem você faz parte da sua natureza, e potencializar essa natureza. Isso eu aprendi muito no começo da minha jornada com o Enneagrama. E o meu professor falava assim: a gente aprendeu na escola que a gente tinha que ser bom em todas as matérias, né? Que a gente tinha que tirar 10 em todas as matérias. E aí, o que que acontece no final, quando a gente saiu da escola? A gente, às vezes, esquecia aquela matéria que era fácil para nós e focava naquela que a gente ia mal, né? Estudava mais, tinha reforço, naquelas que era mais difícil para nós. E aí, o que que acontecia no final da escola? A gente tirava a média, né? Saiu o quê? Ali, aluno mediano. Tirava nota média para passar em todas as matérias. O que que a gente se diferenciou? Em nada. Só em ficar na média. E a gente, às vezes, reproduz esse contexto e esse aprendizado nos contextos empresariais. A gente fica profissionais o quê? Medianos, medíocres. Qual a nossa diferenciação? Não sei, se perdeu no meio do caminho. E às vezes é isso que gera o adoecimento, a insatisfação, a baixa performance, né? Então, eu aprendi com um professor meu, falava assim, ó, se você pega aquilo que você é bom, potencialize, e aquilo que você não é bom, terceirize. Não é mais fácil assim? Conta com a ajuda de alguém, pede ajuda naquilo que você não é bom. E foca naquilo que você é bom, porque vai ser fácil para você. E para mim esse é um grande aprendizado que o Enneagrama traz. É essa potencialidade, né? Focar naquilo que é o nosso potencial, que é o nosso talento natural. Conseguiram, gente, se identificar aí? Facilitou?
Alguém quer comentar alguma coisa? Como é que foi aí para você essa aula, essa masterclass? Comenta aqui comigo. Ajudou a entender aí seu estilo de liderança, facilitar o seu processo de liderança no seu dia a dia, a liderança de si mesmo, com as pessoas ao seu redor, no seu dia a dia, seu negócio. Como é que foi aí para você essa aula? Para mim foi muito boa, Patrícia, Verena aqui. Oi, Verena, tudo bem? Tudo bem. Para mim é bom saber, né, das potências e das, digamos assim, do que eu não sou boa para poder equilibrar, para eu não adoecer e Uhum, adoecer as pessoas, porque às isso, vezes é tanta cobrança, tão crítica que eu adoeço e adoeço as pessoas. Então é bom identificar o tipo de liderança que eu sou para poder melhorar aquilo que eu não tô bem, né? isso, Então foi e muito isso importante. potencializa, né? Potencializa muito, né? Ajuda, porque sempre essa dinâmica afeta, né? Assim como as personalidades da equipe, das pessoas que a gente convive, influenciam, nos afetam de alguma forma, a gente sempre está afetando de alguma forma as pessoas que a gente se relaciona. Então, o Enneagrama, ele não está aqui mesmo para rotular ninguém, para encaixar ninguém, e sim para perceber os padrões e os condicionamentos em que às vezes estão aí presentes em nós, que foi construído a partir da nossa história, né? A partir disso a gente fica Sim, cada vez caminha, né, para o nosso fluxo natural, nosso caminho de mais liberdade, mais leveza, mais realização, mais felicidade. É isso que a gente quer com esse conhecimento. Então, que bom que agregou aí para vocês, que fez sentido. Nara está comentando aqui, maravilhosa em tudo que faz, mas essa última visão de potencializar foi reveladora. Gratidão. Que bom, Nara, que bom saber disso. É isso, né? Às vezes a gente tende mesmo, eu percebo muito isso, a gente tende a focar ali naquilo que a gente não é bom. Então, vamos potencializar o nosso talento, reconhecer isso, né? Aquilo que a gente é bom, aquilo que é natural para nós e potencializar. Isso faz realmente muita diferença. E, gente, a gente tem uma novidade aqui para vocês. Todo esse processo da nossa Masterclass, então hoje, essa Masterclass, a Masterclass que nós fizemos, que a Cristi fez na semana passada, que foi a Masterclass dos níveis de consciência, tudo isso aqui tem a ver com a nossa jornada aqui, que é aquilo que nós estamos construindo em parceria, que é o caminho para a nossa certificação de mentores da consciência. É isso que nós estamos construindo aqui para vocês. Então, esse conteúdo faz parte disso, faz parte de todo esse material, de toda essa jornada que nós estamos construindo. Então, aqui o nosso próximo passo dessa jornada é o curso que a gente está abrindo as inscrições hoje, que é o curso Enneagrama na Prática aplicado à liderança saudável. Esse curso ele começa dia 25 de junho. Então, esse é um programa que vai acontecer com 4 aulas ao vivo. Além disso, muito material para vocês em PDF, muito e-book, muito conteúdo para vocês baixarem. E a ideia desse curso é que vocês saibam como aplicar o Enneagrama na prática. Como? Para a liderança. Então, não só para a liderança se você não é líder, mas você interage com pessoas, desenvolve pessoas, isso serve para você. É para você facilitar aí a liderança sua, da sua vida, da sua equipe, do seu negócio. Então, a ideia é usar o Enneagrama na prática do zero. Então, o que que você vai aprender nesse curso? Como identificar, como facilitar o processo de identificação dos 9 tipos de personalidade com as suas motivações, facilitar isso para as pessoas. Então, se você quer ajudar as pessoas a descobrirem o seu eneatipo, esse é o caminho aqui para você. Através de um assessment, de forma muito clara, passo a passo, bem prático, porque esse é um curso curto, então vocês viram a profundidade que é o caminho do Eneagrama. É uma jornada muito profunda. Aqui é de forma muito prática, é como facilitar esse processo para você que interage com pessoas. Então, você quer facilitar esse processo para que a pessoa descubra o seu eneatipo, aqui você vai ter essa informação.
E depois disso, o que fazer com isso? Qual é o caminho de desenvolvimento? Você vai aprender isso no assessment. Como é que eu direciono essa pessoa para um caminho de desenvolvimento? Do ego para a essência. A gente vai falar sobre isso ao longo dessas aulas, tá? Então, essa é a ideia. Esse curso começa aí ao vivo, dia 25 de junho. Então, sem ser a próxima terça-feira, na outra, a gente já começa com aulas ao vivo. Para quem não puder estar ao vivo, essas aulas também serão gravadas, vão estar disponíveis na plataforma para você. Tá? Então, o que é o conteúdo desse curso? Nós temos, além dos centros de inteligência, os 9 estilos de personalidade que nós já vimos aqui, nós vamos aprender o assessment, o mapa da personalidade, então, os princípios do enneagrama, os tipos, instintos e subtipos, quais são as características instintivas, como você faz para identificar, facilitar o processo de identificação das pessoas, desempatar se ela tiver em dúvida qual é o eneatipo, como é que faz isso, como é que você facilita esse processo para que a pessoa se identifique, lembrando que você não vai dizer você é tipo 1, tipo 2, tipo 3, você vai ter um caminho para que a pessoa se auto-observe e se auto-identifique. Então, eu vou ensinar todo esse passo a passo aqui para você. No final, com um mapa, com esse assessment para você entregar para a pessoa, para que ela tenha um material completo em PDF com o tipo, o detalhe dessa personalidade. Então, do tipo 1, qual a característica das asas, das flechas, você vai receber todo esse material em PDF. Também nós vamos ter a aula do mapa da liderança. Então, além dos estilos de liderança aqui, você vai receber esse material em PDF. Qual é a liderança tóxica, saudável? A gente vai entrar mais no detalhe disso. Análise SWOT com Enneagrama. Quais são as características dos 9 níveis de consciência do Enneagrama? E todo esse assessment também com os materiais em PDF para você poder baixar. Tá? Então, para facilitar o seu feedback, como que dá o feedback com o Enneagrama. A gente vai aprender lá na última aula todo um conjunto de ferramentas de liderança com o Enneagrama. Então, a gente vai ter uma visão geral aqui. Como é que faz a contratação com o Enneagrama? Como é que faz feedback com o Enneagrama? Como é que eu desenvolvo equipes de alta performance usando o Enneagrama? Como é que a gente fala sobre o propósito usando o Enneagrama? Como é que faz planejamento, solução de problemas, delegação usando o Enneagrama, solução de conflitos e engajamento de equipes com o Enneagrama. Então, percebam que é prático, é o uso, é como eu usar isso no meu dia a dia, no exercício da liderança, tá? Então, é bem direcionado aqui esse conteúdo para vocês. Esse material é inédito, tá? Então, não adianta você, eu vou procurar esse outro lugar. Não tem, só tem aqui esse material que eu vou apresentar para vocês. Depois pode ser que vocês vão ver algumas cópias por aí, mas por enquanto, né? Enquanto não copiarem, estamos inédito aqui. Esse é um material único, você só vai ver aqui esse conteúdo todo, tudo para baixar passo a passo PDF para vocês, tá? Além disso, o que vocês vão ter de bônus? Uma sessão prática para você ver como é que funciona, como é que você conduz esse assessment, uma devolutiva do mapa da personalidade. Vocês vão ver como eu faço isso na prática, para vocês fazerem também. A gente vai ter depois um hot seat para que vocês tragam situações práticas da liderança, para que a gente possa falar como é que a gente usa o Enneagrama para resolver essas questões da liderança. E vocês também vão receber uma aula de mindfulness no trabalho, como a gente usa o mindfulness também na liderança, no dia a dia, para que a gente tenha aí mais saúde, para que a gente não tenha processos de burnout, de adoecimento, de esgotamento também no trabalho, tá? Então, o mindfulness, processo meditativo, anda de mãos dadas com o Enneagrama, com o desenvolvimento humano. Então, eu, como professora de mindfulness, também vou trazer esse conteúdo para vocês. Então, bem prático, bem aplicado, direto ao ponto, sem enrolação esses cursos, tá? E o curso que a Cristi vai conduzir com vocês, assim que a gente acabar as aulas de Enneagrama, começa o curso de níveis de consciência, aplicado também à liderança. Então, terminou as aulas, as 4 aulas ao vivo, a gente começa dia 23 de
do 7, deixa eu ver, é isso mesmo, 23, a gente começa o curso de níveis de consciência. Então, aqui a gente vai ver todo o conhecimento da dinâmica da espiral, de forma prática, aplicada no desenvolvimento da liderança e da cultura organizacional. Então, como isso impacta a longevidade dos negócios? Vocês vão ver com a Cristi na prática. Então, os níveis de consciência ajudam a entender muito o conjunto de valores da organização, como isso influencia o resultado, como isso a gente consegue identificar as necessidades, desejos, desafios do contexto da liderança, da organização, e os níveis, diferentes níveis do pensar, sentir e agir, tanto de forma individual como no contexto coletivo da organização, tá? E esses saberes se complementam demais, todos eles são parte da nossa formação de mentores da consciência. Então, se você tem interesse em fazer lá na frente, isso já é conteúdo inicial aí da nossa formação. Então, o que tem no curso da Cristi dos níveis de consciência? Você vai ver de forma prática os 9 níveis de consciência, impacto na liderança e na organização, na cultura organizacional. Vai ver isso, como esse conhecimento influencia no ser humano, no adulto saudável, a pesquisa científica feita desde o Clare Graves, como é que isso se manifestou ao longo da construção da dinâmica da espiral, cada uma das cores, como isso se integra na dinâmica da energia feminina e masculina, e cada um dos níveis. Nível 1 na sobrevivência, nível 2 na segurança, nível 3 no poder, nível 4 na ordem, nível 5 nos resultados, nível 6 nas pessoas, nível 7 no crescimento, nível 8 na contribuição, nível 9 na singularidade. E vocês vão ver também no final, tem um raio-x para saber qual é o nível de consciência atual, como que ele é medido, quais são as forças, como isso influencia nos comportamentos, no nível comportamento tóxico e saudável, nas dinâmicas sistêmicas. E como bônus, você vai ter acesso a esse assessment, é o raio-x dos níveis de consciência, o curso do adulto saudável e a mentoria coletiva no final, que é uma aula ao vivo falando sobre esse contexto dos níveis de consciência na liderança e na cultura das organizações, tá? Então, é muito conteúdo, muita coisa prática também, direto ao ponto, sem enrolação, com os materiais também em PDF para você, tá? E aí, como é que funciona aqui o nosso investimento? Cada um dos cursos, nesse período de lançamento, o valor nosso de venda é 1.997, e agora, nesse período de lançamento, ele está por 997 cada um dos cursos. Você que está assistindo essa Masterclass, ou que já é nosso aluno, você tem esse cupom aí, o Evandro vai colocar aí para você esse cupom. Já alunos, quando você digitar lá, quando você comprar o curso, você vai digitar lá no espaço, tem cupom de desconto? Você digita já alunos, tudo junto, e você vai ter R$ 199 de desconto, tá? 199 e alguma coisa, e vai sair por 797, tá? E aí tem lá as condições de parcelamento. A gente vai mandar o link para vocês aqui no chat. Vamos mandar no grupo também do WhatsApp. Então, esse já é o conteúdo inicial da nossa certificação. Se você tiver interesse depois em fazer a nossa certificação profissional de mentores da consciência, o que é esse curso? É para você ter acesso a toda a nossa metodologia para você se tornar um mentor da consciência. Saber usar o Enneagrama, os níveis de consciência, e não só, mas isso de forma integrada, como um mentor, uma mentora certificada, e como se tornar mentor, como se tornar mentora da consciência usando esse conhecimento de forma integrada. Você vai aprender também, você vai ter acesso aqui, depois a gente vai contar mais detalhes dessa certificação, mas essa mandala aqui, ó, já se transformou num tabuleiro. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu abrir grande aqui para mostrar para vocês, ó. Esse é um tabuleiro que é um jogo.
É um jogo tanto físico, que você vai poder jogar aqui, como de forma online. Você vai se tornar facilitador dessa mandala aqui, em que a gente vai aprender os 81 aspectos da consciência, e isso que faz parte do processo da certificação de mentores. Você vai aprender como usar isso profissionalmente. Esse curso vai ser feito, nós vamos divulgar os detalhes dele, nós vamos ensinar passo a passo para você de todas as casas, todo o conteúdo que está nisso aqui, e esse conteúdo ele vai se transformar também em um livro, que vai ser publicado em agosto, já está na editora, em processo de revisão, e um box, um livro box como esse aqui. Então, é um conjunto de ferramentas que você vai ter para se tornar um facilitador. E no final dessa certificação, você vai se tornar um facilitador certificado, vai aparecer lá na nossa página. Nós vamos indicar você como facilitador, não só para você vai ter acesso lá na página, as pessoas vão te reconhecer como um facilitador, mas também, se a gente tiver demandas, eu, a Cristi, como de facilitadores, nós vamos indicar quem é aluno nosso, quem for certificado também, para facilitar essa metodologia, tá? Então, é uma construção de um processo que vai acontecer aí ao longo desse ano, tá? Então, fica aí o convite, inscrições estão abertas para vocês virem com a gente. Tem muito conteúdo, tem muita profundidade. Da mesma forma que é profundo, a gente quer trazer isso também da forma mais didática e mais leve para você, tá? Então, essa é a nossa preocupação aqui, em que esse conhecimento a gente vai mergulha muitos anos, tem um resumo aqui de muitos e muitos, muitos anos de experiência teórica, prática, enfim, é toda a entrega aí do nosso aprendizado para vocês ao longo desses cursos, tá? E deixa eu só dar um recadinho final aqui para vocês. Vou abrir aqui a apresentação para mostrar para vocês. Então, nós estamos juntos aqui fazendo essa série de lives, de masterclass. O convite que eu deixo para vocês aqui também é que na próxima terça-feira, anotem aí na agenda, às 19h19, nós temos a experiência prática desse jogo aqui, que é o jogo aqui de tabuleiro, o jogo das 9 dimensões, que nós vamos usar essa mandala. Então, nós vamos aprender na prática a experiência dele. Então, alguns aqui já participaram com a gente desse jogo, né? A gente trouxe na experiência passada falando da liderança. O tema desse jogo na próxima terça é fit cultural. Então, nós vamos trabalhar a consciência no campo das organizações. Então, quem quiser olhar sobre cultura organizacional, olhando na perspectiva da mandala, vai ser uma super experiência. Vamos jogar junto, vamos trazer muitos insights na próxima terça-feira, tá? Então, feito o convite aí para vocês. Agradeço demais quem esteve conosco ao vivo aqui, quem vai assistir gravado depois. Espero que tenha sido produtivo para vocês essa aula. Boa noite para vocês. Nos vemos na próxima terça. E quem tiver aí inscrito, seja muito bem-vindo ao curso que vai iniciar aí nos próximos dias. Então, boa noite para vocês. Até mais. Gratidão. Muito obrigado. Ótima noite, Gratidão. Tchau, pessoal. tchau. Boa noite, gente. Tchau, Patrícia. Obrigada. Tchau. Boa noite.